graça que ensina vida sensata, justa e piedosa. Sendo de verdade, somos de verdade. Cristo não morreu em vão. Somos justificados para desfrutar a paz. Temos tudo através de Jesus, o Senhor e Salvador. Comece hoje, comece agora. Convidamos você a uma experiência com a palavra de Deus, no ambiente onde a graça se manifesta. Bem-vindos à Lifehouse. Boa noite, Lifehouse. Vamos ficar de pé, vamos celebrar ao Senhor. Aleluia. Cante comigo. Com paciência no Senhor eu esperei. Paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Cante. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. As palmas. Oh, 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 Vamos cantar de novo. Esperei, vamos. Com paciência no Senhor. Com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Diga, olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Só as vozes, cante. Ele é fiel. Levante a sua voz. Tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Mais uma vez. Ele é fiel pra cumprir
Não vou viver pelo que sinto. Diga eu sei que comigo sempre está. E tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Quantos aqui nessa noite creem no Senhor? Diga glória a Deus. Vamos cantar, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti. Vamos cantar mais uma vez. Creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. E as vozes declaram: em ti. Dê o seu melhor ao Senhor. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia! Nós cremos em ti, Pai. Nós cremos no nome todo-poderoso de Jesus, naquele que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Nós te adoramos, Jesus. Nós nos apresentamos diante de ti, Pai, com coração grato nessa noite, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho da sua luz. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Diga meu Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Uma vida que nós não merecíamos, Ele nos amou. E mereci a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Ele te trouxe a vida. E trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, diga, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, diga mais uma vez, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Você pode declarar de novo? Impressionante é o seu amor. O seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando. Declare só mais uma Seu vez. amor. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Será que você pode levantar palavras de gratidão ao Senhor agora? Oh Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és torre forte, Senhor, é o Teu nome. Tu és o nosso abrigo, Jesus. Nossa rocha firme, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo, faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já vem, o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo, faz mães de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já vem, o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá Declare escape suas e mãos, Deus já livramento. tem. Deus já vem, o caminho aberto pelas águas, faz romper. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Não há outro como tu, Senhor. Não há
vestido de glória. Coroado está para sempre, reinarás prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Declare que Ele é santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença. Santo Deus, Te adoramos na beleza da tua santidade. Santo Deus. Você pode dizer palavras de adoração ao nome do Senhor. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Será que você pode levantar sua mão mais uma vez? Vai, com toda a sua força, vai no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Canta. A fumaça, só os teus olhos me veem, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me
Só tua graça me basta. Se a graça do Senhor é suficiente, levante as suas mãos e diga isso para Ele. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Quantos podem aplaudir e adorar ao Senhor nesse lugar? Bem forte, bem forte. Adore mais alto, glorifica ao Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. Dá um abraço em quem está do seu lado aí. Fala, que bom que você está aqui comigo hoje. Começa agora o nosso momento Lifehouse. Você sai do seu lugar e abraça o máximo de pessoas que você der conta. A paz do Senhor, que seja bem-vindo. Aqui é Orlando, é Lifehouse. A paz do Senhor, que seja bem-vindo. Aqui é Orlando, é Lifehouse. A paz do Senhor, bem-vindo. É Lifehouse. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Aqui é Orlando, é Lifehouse. Oh, e diga oh, 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 e diga oh, 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 e diga oh, oh, e diga oh, oh. Ainda bem que eu vi, 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 ainda bem que eu vi. E diga oh, e diga oh. De Deus aplaudiu e glorificou. Aleluia. Muito bem. Boa noite, Lifehouse Orlando. Boa noite, Lifehouse Orlando. Cadê o povo mais feliz dessa cidade aí? Glória a Deus. Dizem que o culto da noite é mais animado que o culto da manhã, é verdade? Coisa boa demais. Gente, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Temos alguém? O Vini sempre traz um visitante, gente. Pode trazer aqui, ó. Você vai receber uma pulseirinha da nossa igreja. Tem um bombonzinho aí também, Ferreiro Rocher. É, meu amigo, nós somos chiques. Aqui, meu filho, aqui, meu filho, volta, amado. Ixi, começou a briga. Olha só. Amém. Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo, tá? Receba o nosso carinho. Você pode dar um aplauso para Jesus pela vida do nosso visitante? Amém? Começou essa guerra de times aí, a gente vai falar sobre isso agora, tá? Vamos lá, pode colocar os anúncios. Ó, Forever Young, pais e filhos, vai ser dia 13 de julho, a partir das 10 da manhã, ok? Estão perguntando se pessoas que não têm filhos podem ir. Claro que pode, gente. A ideia é a gente fazer um dia de comunhão com as famílias. Então você tem que participar, é nosso convidado. Estarão os jovens, os adolescentes, as famílias estão reunidas lá para a gente passar um dia muito legal. Então $10 por pessoa, você pode fazer inscrição comigo no final do culto. O que a gente vai ter lá? A gente vai ter churrasco, vai ter dinâmicas valendo ponto para as equipes vermelha e verde. Então vamos ter algumas dinâmicas, muitas coisas legais para a gente dar muita risada e ter muita comunhão. Então todos são convidados para participar, tá bom? Final do culto, faça a sua inscrição comigo, ok? Pode passar o próximo. Cadê os homens aí da igreja? Os homens. Muito bom, ó. Todo homem gosta de um bom churrasco, não é mesmo, gente? Não é não, pastor Adriano? Então a gente vai ter aqui, dia 27 de julho, Frontline apresenta churrascada. Palavra de Deus, muita resenha e um belo churrasco. Você pode fazer inscrição com esse lindo homem aqui, ó. Pastor Adriano, levanta, pastor Adriano. O lindo é profético, tá? Algumas pessoas, o pastor está falando que lindo é profético. É que o pastor Batalha acha ele lindo. Aí é vocês dois que se resolvam. Eu falo profeticamente, entende? Aí é com vocês. Mas procure o pastor Adriano, está fazendo com muito carinho, com muito amor, tá? Esse momento para os homens da igreja, todos nós somos convidados, tá? Não é homens acima de 30 também não. É desde criancinha até 99,9 anos, ok? Todo mundo pode fazer a inscrição, homens 25 por pessoa. Pode passar?
E discipulado a partir de 29 de julho, começa mais uma turma, duração 3 meses, inscrição $50, tá bom? Esses são os nossos anúncios. Você pode dar um lindo aplauso para Jesus para o nosso momento de oferta agora? Aqui, querido. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali com o pastor Adriano em espírito. Não é verdade? Glória a Deus. Você está feliz? Quem está feliz, levanta a mão, pode, deixa eu ver. Tem uma palavra que o apóstolo Léo tem ministrado muito aqui em cima, e que é uma palavra que verdadeiramente, desde o momento que eu a entendi e trouxe ela para mim de uma forma especial, ela mexe muito comigo. Eu gostaria que você colocasse na tela aí atrás o texto que eu separei para a oferta de hoje, no livro de Atos. E eu quero que você preste bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você tivesse a oportunidade hoje de gerar memorial com o Senhor, quantos gostariam? Sabe que Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu gosto desse texto também, porque se Ele está em busca de verdadeiros, significa que existem falsos. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu me pergunto por que colocaram ali a palavra verdadeiros. É porque existem muitas pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E esse momento é um momento para adorador. Quantos adoradores eu tenho aqui nessa noite? Deixa eu ver. Esse momento é um momento para quem obedece a palavra, para quem entende princípios e valores que ela nos ensina. E o que a Bíblia diz? Que existia um homem muito importante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele não era um homem qualquer, ele era um centurião do regimento conhecido como italiano. Olha o que diz o texto. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas, algumas versões diz ofertas, muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Essa era a expressão de Cornélio. Quando as pessoas olhavam para a casa de Cornélio, mesmo que ele não tivesse a revelação correta daquilo que Jesus tinha feito, eles viam Deus na vida dele. Já viu aquela pessoa que às vezes nem frequenta igreja, mas você olha para ela e fala, rapaz, aquele cara parece mais crente do que muita gente está dentro da igreja? Quem já viu isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Cornélio era uma pessoa assim. Era uma pessoa que não só se importava e se preocupava em fazer, mas a casa dele, toda a sua família, eram tementes a Deus. E olha que interessante o texto seguinte, no versículo 3. Olha só, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Porque Deus, quando se aproxima de nós, Ele nos chama pelo nome. Sabia disso? Fala o seu nome bem alto aí. 1, 2, 3 e... É assim que Ele te chama. É assim que Ele checa a motivação do seu coração. É assim que Ele fala com você. E olha o que o anjo do Senhor falou para Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações. Olha que incrível. Olha o poder da ação de uma pessoa que teme ao Senhor. Olha o poder que nós temos aqui nessa noite de fazer um memorial, a ponto disso chegar diante de Deus, Ele abrir as comportas dos céus em nosso favor. Posso ouvir amém? Olha o que diz o texto. Cornélio olhou para ele, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu não vou ler mais, mas sabe o que aconteceu? No mesmo tempo, Deus dá uma visão para Pedro, que estava longe. E Pedro é movido por Deus. E movido por tudo aquilo que Deus realizava fazer na casa de Cornélio. Naquele momento, Deus também mostra para Cornélio aonde Pedro estava. Olha que incrível. Tudo isso por causa de um memorial. Por causa de uma ação de adoração. Você imagina? Ele nem te conhece, de repente Deus mostra para ele o seu endereço. A ponto de você sair do lugar que você está, buscar a pessoa, trazer ela até você, e de repente você prega o evangelho, e os amigos e a família se rendem aos pés de Jesus. É por isso que eu falo, quem acha que esse momento aqui é sobre dinheiro, está completamente errado. Não é sobre dinheiro, gente. É sobre adoração.
é sobre gratidão. Se você é grato, gere um memorial nessa noite. Se você é grato, permita com que através da gratidão que você tenha, você chame a atenção de Deus, a ponto dele mover pessoas, circunstâncias ao seu favor. Eu creio que Deus é fiel para superabundar os nossos celeiros. Quem crê, levanta a mão e diga: eu creio. Nós vamos distribuir os envelopes. Enquanto os envelopes são distribuídos, eu vou orar por você e vou declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Senhor, eu te agradeço porque este momento nós entendemos que é um momento de adoração. É um momento, Senhor, de nós agradecermos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Eu declaro, Senhor, que cada semente plantada neste gasofilácio venha germinar, Senhor, a 30, 60, Senhor, a 100 por um. E que essas pessoas possam contemplar com olhos naturais a prosperidade que o Senhor tem para elas. É em nome de Jesus que nós oramos e todos digam amém. Eu quero chamar 2 pastores para ficar aqui ao lado do gasofilácio. E quando você trouxer a sua oferta, eles estarão orando por você. Alegria poder servir a Deus, né, gente? Que bom que a gente tem a casa de Deus para chamar de casa. Que lugar extraordinário, a casa de Deus, que lugar bom da gente ver os nossos irmãos queridos servir a Deus, né, Pastor Batalha? Pastor Batalha, 50 anos de América, minha história, né? Tem que respeitar, tem que bater continência para um homem de tanta experiência de Estados Unidos. Às vezes, eu estava conversando com uma família aqui mais cedo hoje, no culto da manhã, que até recomendo você estar conosco no nosso culto da manhã também, né? Se você, porventura, não conseguir chegar à noite, não vier à noite, olha, à noite não dá, tem um compromisso, aconteceu algo e tal, de manhã tem um excelente culto aqui, a casa cheia hoje aqui, uma linda palavra que ouvimos através do bispo Leandro, né? Fomos muito abençoados, a igreja estava aqui feliz, celebrando, servindo a Deus. Também, agora à noite, aliás, o povo da noite parece que tem um tempero a mais, né? Parece que rola um tempero a mais, né? O povo fica mais animado, não sei, tá, que bom, né? Você pode dar um aplauso para Jesus aí para celebrar? Muito bem. É sempre muito bom
subir esta plataforma e ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Por que é importante isso? Porque, na verdade, isto é para isto que fomos chamados. O apóstolo Paulo diz assim: é-me imposta, uma obrigação, pregar o Evangelho. E o que a gente faz quando vem aqui é simplesmente, pastora Liane, pregar o Evangelho. É o Evangelho. Claro que o Evangelho é tão grande, abrangente, poderoso, toca em todas as áreas da nossa vida, que nas ministrações você vai aprender sobre uma série de assuntos. Mas a essência de tudo sempre é o Evangelho. Amém? Muito feliz e honrado também por representar o apóstolo Léo. Manda um beijo para todos vocês. Já está de volta. Precisou ir ao Brasil, mas está chegando. E espero que você continue orando por ele, pela pastora Gilai, né, o líder desta igreja e quem tem sido uma voz para pregar o Evangelho aqui nessa casa. Então, é uma alegria poder representar ele aqui nessa plataforma e liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, vamos àquilo que Deus nos chamou. O tema da mensagem dessa noite chama Um de Nós. Eu resolvi colocar esse tema. Se você perguntar por que escolheu esse tema, geralmente eu leio o texto, falo alguma coisa, faço uma introdução para depois então falar do tema, mas hoje eu resolvi botar o tema de cara. E esse tema nasceu nos meus ouvidos preparando esta ministração, porque eu me lembro de uma canção, Bispo Leandro. Ela assim, como eu sou muito jovem, eu tenho apenas 28 anos de idade, eu era nem nascido ainda quando cantava essa canção. Mas o grupo Prisma, quem lembra do grupo Prisma? Aí eles cantavam assim: um de nós, Cristo já nasceu e se fez, um de nós, que amor grandioso. Ninguém lembra, só eu. Mas aqui quando eu era bebê, minha mãe cantava para mim, há 28 anos atrás. O grupo Prisma cantava isso numa referência direta à pessoa de Jesus e daquilo que, como Deus provocou na nossa vida através da salvação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu vou me resumir mesmo ao Evangelho. Por isso eu estou lendo um texto de João capítulo 14, versos de 8 a 11. Vamos ler o texto? Diz assim: Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Viu a pergunta? Mostra-nos o Pai, a indagação, o desejo. E Jesus responde simplesmente: eu estou com você o tempo todo. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você vai entender nesta mensagem, essa noite, essa expressão de Jesus. As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, olha a bondade e a graça dele, a ponto de dizer: se você não conseguir na totalidade, pelo menos creia por causa das obras que vocês me viram realizar. Lindo, né? Esse é o mestre, gente. O Deus Criador. Para começar essa mensagem, eu quero que você passeie comigo na mente. Nós estamos falando de um Deus muito sublime. Um Deus que nós temos dificuldades em descrever. Porque Deus é inimaginável, Deus é indescritível e Ele é inominável. Não tem nome, não dá para nominar Ele. Ele é inimaginável. Para pensar agora assim, como é a forma de Deus? Deus. Eu tenho ouvido aqui o apóstolo Léo, tenho ouvido o pastor Reginaldo, que até falou poucos dias atrás, que na verdade a onipresença de Deus é porque tudo está dentro dele.
Por isso ele consegue ser presente em tudo. Não é porque ele está uma porção aqui, uma porção lá, uma porção... Não, é porque tudo que existe, o universo, está dentro de Deus. Tudo. Então esse Deus de tamanha sublimidade, como é que nós podemos formatar na nossa mente quem Ele é? Quem é esse Deus? Não temos. Por isso eu repito, Ele é inimaginável, Ele é indescritível e Ele é inominável. Vou ler alguns textos, tudo bem? Me acompanha? Salmo 113, verso 5. Olha que lindo. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Não há comparação. Não existe, este Deus, ele é semelhante a isto ou aquilo. Não, quem é como este Deus? Então ele é incomparável. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo também discerne um pouco dele. E olha onde ele vai parar, na mente de Deus. Porque não dá para descrever. Olha o que o texto diz. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E você vai entender também porque Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. A gente vai chegar lá. Mas este Deus Criador, o Pai, nós não conseguimos discernir a mente dele. A teologia tentou explicar. Então você vai ver grandes nomes da teologia, como por exemplo, Tomás de Aquino. Alguns chamam de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz o seguinte: a teologia fala muito mais daquilo que Deus não é do que propriamente do que Ele é. Porque a teologia não consegue discernir Deus, então ela vai falar do que Ele não é, porque não conhece na plenitude. Então a teologia fala muito mais de quem Deus não é, porque a gente não tem a noção da concepção desse Deus tão poderoso, em que o universo está dentro dele, em que uma ordem dele faz tudo mudar, um Deus que não pensa, porque se ele pensar uma vez, ele raciocinou, e se ele raciocinou, deixou de ser Deus. Porque o raciocínio pressupõe é o que a gente chama de silogismo, duas ideias para você comparar. O ser humano é o único ser criado por Deus com a capacidade de raciocinar. Então nós usamos uma premissa, que é um raciocínio, uma ideia. E nós usamos uma segunda premissa, e podemos até usar uma terceira. E nós comparamos assim, é uma ideia com uma outra ideia e tiramos uma conclusão. Se Deus fizer isso em algum momento, ele deixou de ser Deus, porque aí ele está pensando, ele não está decidido. Isso é para a gente, para ele não. Então é o tamanho desse Deus. Deus não existe, porque existência, já diz a teologia, pressupõe origem. Ele é e sempre será. Antes de haver a eternidade, ele já era Deus, ele é Deus. Então não há tempo. Tudo isso está na Bíblia. O Deus sem forma, o Deus sem imagem, o Deus sem comparação. Até o nome dele, os judeus, quando foram os primeiros a debruçar teologicamente para tentar entender, até os judeus disseram, o nome dele é impronunciável, nós não podemos pronunciar. Chamaremos ele de Adonai, porque assim pelo menos a gente não, porque não sabemos o nome dele. Impronunciável. O apóstolo Léo tem um estudo lindo sobre o nome de Deus, passa pelo nome de Jesus, o nome impronunciável. O universo finito, o universo tem limite, está em expansão. Bilhões e bilhões de anos-luz em expansão, mas é finito. Mas Deus não. Ele não conhece finitude, porque tudo dele e nele estão na infinitude. Se eu fosse você, eu dava um aplauso por esse Deus. Um aplauso. Aí vem Jesus, novamente no Evangelho de João, e usa essa expressão aqui do capítulo 17, verso 3. Olha a expressão que ele vai usar. Agora você vai ficar assim, calma que não vai dar nó, não. É o Evangelho. Esta é a vida eterna. Ele está definindo a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. Está falando do Pai, ó. O único Deus verdadeiro. Peraí, como é que a gente vai conhecer Ele se Ele é indescritível, inimaginável e o nome inominável?
Como é que a gente conhece esse Deus? Dá um nó, não dá? Esta é a vida eterna. Se você quiser realmente abraçar a vida eterna, o segredo está aqui. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Calma que você vai entender. Como um Deus inimaginável, como um Deus tão glorioso, pleno, sublime, eu posso usar todos os adjetivos aqui, eu não vou conseguir classificá-lo. Porque Ele é mais do que isso tudo ainda. Por isso os anjos o adoram 24 horas sem cessar. Porque não conseguem nem contemplar o tamanho da glória dEle. Nada consegue conter Ele. A palavra de Deus diz que a terra é como o estrado dos pés dEle. Gente, grande Deus. Se eu sou alvo do seu amor, e eu tenho que conhecê-lo para conhecer a vida eterna, como é que eu vou conhecer um Deus que eu não conseguiria conhecer? Aí ele fez um movimento na eternidade. Ele fez um movimento na eternidade. Ô, gente, Jesus. E o movimento foi esse aqui, ó. Então, eu vou me esvaziar. Eu vou me esvaziar. Água. Copo. Jesus. Moído. Então o Deus sublime se esvaziou. Martim Lutero define Deus como o Deus absconditus e o Deus revelatus. Isso aí você procura qualquer lugar que você vai achar. O absconditus é o Deus soberano, indescritível e inimaginável. Esse que a gente acabou de falar, que a gente tem que conhecer, mas a gente não vai conseguir. Mas ele também diz que ele é o Deus revelatus. É o Deus que se esvaziou para ser moído em nosso favor e a gente abraçar ele. E como é que ele fez isso? Como está em Filipenses no capítulo 2. Esse efeito de esvaziar no grego é kenosis. A palavra grega utilizada para esvaziar é kenosis. E eu vou mostrar para você onde é que ela está. Filipenses, o apóstolo Paulo descobriu, revelado, numa revelação do Espírito Santo, descobriu que embora sendo quem, gente? Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então continua. Mas, kenosis, é a palavra do grego. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens para te abraçar e me abraçar. Verso 8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque se ele não fizesse isso, todos nós estaríamos completamente condenados ao inferno. Mas ele se esvaziou. Calvino, calma que não é aula de teologia, mas eu resolvi separar estas informações. Diz que os homens usam máscaras. Calvino, precursor do calvinismo, que nós chamamos, uma teoria teológica para explicar também a respeito da salvação. Calvino diz que os homens usam máscaras para esconder quem são. O ser humano coloca uma máscara para esconder quem é. Deus, ele colocou a máscara para mostrar quem ele é. Porque de tão grande que ele era, de tão grande que ele é, tão sublime, nós não conseguiríamos compreendê-lo. Por isso ele disse a Moisés assim: Moisés, eu sei que você quer me ver,
Mas se você me ver, você vai morrer, porque tamanha é a minha glória. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar uma máscara, tudo bem? E quando eu passar, você fica de costas, e aí você vai ver minha presença e minha glória passando. E aí a glória e a presença dele vão passar. Então Calvino diz que ele é o Deus. Os homens usam máscara para mostrar, para esconder, ou melhor, aquilo que são. Deus usa máscara para mostrar aquilo que ele é. Então ele se faz, ele se esvazia e se faz. E ele se faz na pessoa de Jesus. Isso é o Evangelho, gente. Mesmo esvaziado na plenitude, e ele não usurpa, ele não usa a forma de Deus enquanto homem, ele está na forma de homem. Nós chamamos isso no grego de ego-eimi. Ego-eimi. Ego-eimi é aquilo que ele vai falar em João, no capítulo 8, verso 56. Coloca na tela, olha o que ele diz, para ele comparar-se a quem ele é. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Calma. Ele diz que Abraão viu o movimento do céu, de o Deus que ia se esvaziar para se fazer o Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, Jesus. Abraão regozijou-se porque veria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Aí os judeus entraram em parafuso quando ele fala isso aqui. Olha o que ele tem depois. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Porque Jesus estava aqui na idade aproximada de 30 anos. Então você não viu nem, você não tem nem 50. Como é que você viu Abraão, rapaz? Aí ele vai usar a expressão ego-eimi. No grego, ego-eimi. A expressão é essa aqui, ó. Vai. Respondeu Jesus: eu afirmo. Por isso só ele pode dizer isso aqui. Antes de Abraão nascer, ego-eimi, eu sou. Se eu fosse você, eu celebrava. Aonde você encontra uma expressão semelhante a essa? Desse Deus que se esvazia, mas continua sendo homem, Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, quando Moisés vai ter um encontro com a sarça, lembra? Só que ali já não é no grego, ali é no hebraico. E ali no hebraico é anihu. 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 Volta lá, olha aí. Disse Deus a Moisés: anihu, ego-eimi, eu sou. Ele usa a mesma expressão, só que em vez do hebraico, ele usa no grego, Jesus. Aqui é o hebraico. É isto que você dirá aos israelitas, novamente: anihu, ego-eimi, me enviou a vocês. Então, quando Jesus fala em João, no capítulo 8, e quando Deus se revela na sarça ardente para Moisés, em Êxodo 3, é a mesma pessoa falando e usando a mesma expressão: eu sou. Eu sou. Eu sou esse Deus que você não conseguia conceber, mas agora você pode abraçar. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele é a sarça que não queima. Ele é a voz que ninguém cala. Ele é o anjo que visitou alguns. E ele é o Deus que vinha no jardim conversar com Adão. Porque se ele é tão sublime e grandioso, ele não teria condições de entrar na terra. A terra explodiria por causa da glória dele. Então, ele se faz. Ego-eimi, sou eu. Eu sou. Continuo sendo eu. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, como diz a Bíblia. O próprio Deus. Mas ele se submeteu ao tempo. Porque o tempo está dentro da eternidade. Mas ele pega e inverte o jogo. Ele pega a eternidade e submete ao tempo. Só ele poderia fazer isso, porque ele é o Deus Criador. E ele só faz isso através de quem? Dele mesmo. Como o próprio Jesus, que se esvaziou sendo Deus. É lindo, gente. Fala para mim se não é lindo isso aqui. Ele é a vida. Ele não é uma vida, um jeito de viver, uma vida singular. Ele é a
definição plena, absoluta de vida. Ele é a vida. E ele é a vida que morreu. Porque ele, a própria vida, se submete à morte para depois ressuscitar ao terceiro dia. Só ele podia fazer isso. Então ele é o Deus indescritível, incomparável, inimaginável, inominável, mas ao mesmo tempo ele se esvaziou para que nós tivéssemos noção de quem ele é. Agora você entende o texto que diz: a vida eterna é esta, que conheçam o Deus único e a Jesus Cristo que ele enviou. Pronto, porque quando você vê um, você está vendo o mesmo. Então, como disse a vocês, em primeiro lugar, aqui para o nosso esboço, o Deus inimaginável, indescritível, inominável. Ninguém explica Deus. Eu lembrei daquela canção: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Eu não sei cantar. Mas ninguém explica Deus. Só dá para explicar a Deus quem experimenta o amor de Jesus. Aí você conhece a Deus, é Ele. Eu estava perdido, gente, Ele me encontrou. Você estava perdido e você foi achado. Eu estava condenado, meu nome estava numa cédula de dívida impagável. Eu já ia descer as cadeias do inferno, eu e a minha família. Mas um dia esse Deus que resolveu se esvaziar, Ele se despiu, tirou a glória dEle e se fez um de nós. O amor, porque assim, Ele é esse Deus tamanho, ninguém explica, mas Ele também se esvaziou. Então Ele, em segundo lugar, é o Deus esvaziado, que se fez homem. Jesus continua sendo Deus, só para poder me aproximar e ver e conhecer a vida eterna. Porque eu não teria parâmetros para analisar a vida eterna, a não ser que Ele fizesse isso por mim. Por exemplo, eu não saberia, Bispo Leandro, vencer o diabo. Como eu lutaria contra o diabo? Porque o diabo já estava me colocando amarrado às cadeias das trevas. Mas como é que eu venço? Aí ele vem como homem. Podia chegar para o diabo e exterminá-lo com um sopro da sua boca, igual diz a Bíblia a respeito do anticristo, que ele vai soprar com a sua boca e vai matar o anticristo. É o que está na Bíblia. Ele podia ter feito com o diabo, mas naquele momento da tentação, ele não podia, porque se ele usasse um pouquinho só dele, Deus, acabou para nós. Ele tinha que vencer como homem, para mostrar para nós como é vencer o diabo, como é vencer a morte, como é vencer o mal, como é vencer todas as intempéries da vida, através do poder de Deus. E isso nós conhecemos através de Jesus. O evangelho é simples, gente. Se você pegar esta mensagem, você pregar para alguém, ela vai entender. Vai dizer: é assim que Deus fez, então? Então Ele se fez um de nós, para poder então nós entendermos o que Ele queria, a essência dEle. Então Ele se esvazia, mas Ele mantém a essência. Ele se esvazia, mas Ele se mantém. Isso é igual quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu compro um avião. Aí eu tenho um avião, gente. Rapaz, eu vou no aeroporto aqui de Orlando, que não é nem aquele aeroporto lá do grandão, não, lá. Não, é aeroporto internacional, não. Eu vou no aeroporto executivo, um que tem aqui bem perto assim, executivo, só para aviões particulares. Então meu avião está lá, parado lá. Aí eu compro meu avião e falo para a Ana Cláudia: Ana, nós vamos voar agora tudo de avião, todo lugar de avião. Aí eu quero levar o pastor Batalha, vamos levar, vamos lá. Aí, mas aí o pastor Batalha chega para mim, estou dando exemplo, tá? E fala assim: eu acho muito legal o avião, mas eu tenho medo, eu não vou voar de avião. Eu não consigo. E eu, por amor, deixo o meu avião no hangar.
e digo para ele: como você quer ir? Olha, de carro ainda vou. Tá bom, então eu vou de carro. Eu vou atravessar os Estados Unidos inteiro de carro, mesmo tendo um avião parado no hangar, só por te amar. Foi isso que ele fez conosco. Ele desceu da sua glória e diz: eles não vão conseguir andar comigo, mas eu consigo andar com eles. Então eu vou descer e vou andar com eles. Meu avião está parado, eu tenho tanta glória. Deixei na eternidade, os anjos devem estar boquiabertos. Eu aqui conjecturo. Mas ele resolveu andar comigo porque sabe que eu tenho medo. Assim ele fez e faz conosco. É tanto amor que ele vai aonde ninguém quer ir e faz o que ninguém quer fazer, só para nos resgatar. Você pensa que você foi resgatado por um acaso? Ele te amou tanto. Quando ele soprou a vida e você era apenas um embrião que foi gerado no ventre da sua mãe, ele já estava te amando. Lembra que eu disse que ele é indescritível? Ele tem coração. Indescritível. Mas eu posso imaginar o coração dele pulsando em meu favor. Só por eu estar gerado, porque aquela vida quem soprou foi ele. Então a forma que Deus encontrou foi essa, de nos fazer entender e ele se tornar mais palpável. Por isso os discípulos, quando viram ele, tem algo diferente nele. Acharam que era um profeta, um mestre, mas era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então ele é esse Deus inimaginável, indescritível, Deus esvaziado, mas ele também é o Deus que é o amor, o Verbo e a graça encarnados. Então ele pega toda a essência dele e ele se encarna. Que lindo isso. Se ele não fizesse isso, nós ficaríamos na ideia de Deus. E sabe quando nós nos chegaríamos ao Criador? Nunca. Mas ele se faz pequeno. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Agora você está entendendo por onde vai. Eu vou deixar vocês, eu tenho que voltar para o Pai. Porque eu e o Pai somos. Então eu estou indo embora, eu sou Deus. Eu vou voltar para a minha glória, que engloba todo o universo dentro de mim, porque eu sou o Pai da eternidade, gente. Os discípulos choraram, as mulheres, todos os discípulos, mas eu tenho que ir. Mas fiquem tranquilos. Eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Porque eu não pisei aqui na terra e me despi da minha glória e me humilhei a ponto de ser servo de todos e lavar os pés. Gente, o Deus que lavou os pés dos homens, ele não fez isso só porque ele estava com um complexo de grandeza. O que é o complexo de grandeza? É aquela pessoa que está muito grande, ela tem que fazer alguma coisa para se diminuir, para se tornar útil. Diz assim: caramba, eu tenho tanto dinheiro que eu tenho que doar. Eu tenho tanta capacidade que eu tenho que ensinar alguém. Porque senão eu vou ficar nesse complexo da grandeza. Eu sou muito grande. Deus não tem essa crise. Ele não desceu para vou dar uma volta na terra, vou me misturar no meio dos homens, porque eu estou meio cansado aqui dessa glória toda. Não, ele fez isso porque todos nós estávamos numa fila de condenação. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É o que está na palavra. Só havia uma maneira de mudar isso. Então ele pega o próprio amor, ele mesmo, o próprio verbo, ele mesmo, e a própria graça, e ele encarna. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou
com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, ele se esvazia, mesmo tendo todo o poder e autoridade, para destronar todas as autoridades e potestades que estavam dominando os homens. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O primeiro grande diretor do teatro, do palco da vida, foi o próprio Deus. Porque ele fez das autoridades e potestades que dominavam o ser humano, fez deles um espetáculo público, todo mundo vê, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ego em mim, Ele é o eu sou, não há outro como Ele. O mesmo Deus da grande plenitude se torna um homem como nós, só para nos salvar. A forma que Deus nos encontrou, foi a que ele se tornaria palpável, então ele encarnou a sua essência. João diz: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Colocou numa forma possível de ser vista aquilo que não passa pela mente do homem. O próprio amor, a própria linguagem do céu, o verbo, e a própria graça, que é a salvação que não exige pagamento, se tornaram acessíveis. O esvaziado permitiu que eu enchesse. O pleno me encontrou na minha desgraça. O poder, ele me abraçou na minha fraqueza. Hoje eu compreendo a linguagem do céu. E hoje eu sei que ele fez isso porque ele me ama. O amor, o verbo e a graça. Eu termino dizendo para você que o céu tem uma linguagem. Quando você muda de país, se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, ou alguém que vai se mudar para a nossa terra, na grande maioria natal, ou seja qual for o país em que nós aqui moramos e viemos outrora, na nossa terra natal, existe uma língua materna, uma língua máter, uma língua natal. Nos Estados Unidos, a língua normalmente natal, mater, é o inglês. Então, quando você chega aqui, você tem que, pelo menos, minimamente, mesmo que seja debaixo de trancos e barrancos, entender a linguagem para você poder se comunicar. Para você ter uma ideia, para tornar-se cidadão dos Estados Unidos da América, mesmo depois que você tem o Green Card, você passa por um período e você faz um teste de cidadania. Quando você faz esse teste, existe uma prova, um exame de proficiência para saber se você minimamente sabe se comunicar em inglês. Porque como é que você vai se tornar um cidadão que amanhã o governo vai tentar manifestar seu desejo, o governo vai propor propostas de mudanças da lei e você não entende nada do que estão falando, vão manipular a sua mente. Então, a ideia é a seguinte: você quer se tornar um cidadão americano dos Estados Unidos da América, você precisa minimamente se comunicar em inglês e entender o que a gente está falando, e nós entendemos o que você fala. Pronto, conseguiu, aqui está a sua cidadania. O céu não é diferente, gente. Existe uma linguagem no céu. Toda linguagem precisa do verbo, porque o verbo é o conector mais importante para dar sentido a qualquer expressão. Sem verbo, apenas com substantivos, com as palavras comuns, a gente não tem significado. Eu chego aqui e digo água. Tudo bem, você entendeu o que é água, mas na minha mente eu estou querendo beber água, tudo bem? Então, eu quero beber água. Eu estou pensando, eu quero beber água. Mas eu falo só água. Você pode pensar, rapaz, ele quer água para quê? Para beber? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça é para beber. Mas será que ele quer para outra coisa? Será que ele está dizendo que a água está derramando? Será que ele está dizendo que a água está faltando? Bom, a gente não sabe. Por quê? Porque ele precisa de um verbo. É o verbo que vai dar sentido ao que eu quero falar. O céu também tem um sentido através de um verbo.
Então, todo aquele que quer ser cidadão do reino dos céus precisa aprender a linguagem, e ela não é difícil, não. Por quê? Porque ela não tem tanto vocabulário. Na verdade, o único verbo que existe no céu é um só. E se você aprender esse único verbo, você se comunica com um Deus Criador. Como é que é o nome do verbo, gente? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se você aprender que o verbo é Jesus, ele é o verbo, você aprendeu a se comunicar com o céu. Por isso ele disse: se você pedir, vai ser concedido. Peça em meu nome, porque eu tenho o verbo que o céu entende. Eu estava muito perdido, Estevinho. Aí ele me achou. E você também devia estar bem perdido, ele te achou. E eu gostaria muito que você, nessa noite, colocasse no seu coração de que esse Deus que se fez um de nós continua resgatando os seus a cada dia. O Evangelho está sendo pregado há muito tempo. E o Evangelho é este: a vida eterna é esta, que conheçam o Pai e a Jesus Cristo que Ele enviou. Se nós entendermos isso, nós estaremos mais próximos ainda de Deus. A graça manifesta sobre nós o favor de Deus que nós não merecemos, ou bondade. O verbo que me faz comunicar com a eternidade, e assim eu falo com o Criador, porque em nome de Jesus todas as coisas me são atendidas. E o amor, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi o primeiro versículo que eu aprendi. Eu era um menino, estudando numa escola católica. E aí eles cantavam uma musiquinha: Deus é amor, assim diz a Bíblia. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Eu guardei. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, isso já estava dentro de mim. Porque eu aprendi que Ele é o próprio amor. E foi por amar que Ele nos chamou. Foi por amar que Ele trouxe você aqui nessa noite. Foi por amar que Ele tem cuidado de você todos os dias. E tem atraído com cordas de amor. Foi por amar que Ele tem buscado aqueles que estão perdidos, sujos, e Ele está limpando. Quem é que lembra quando Ele limpou-nos? E nós estávamos todos sujos. Ele limpou, tirou de nós toda a sujeira do pecado, cancelou a cédula que tinha condenação contra nós e nos deu a vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja de pé. Eu quero fazer uma coisa muito importante. Você tem duas opções. A primeira opção: você tem a opção de, hoje, reconhecer esse amor. Diz assim: hoje eu entendi Jesus. Agora eu entendo por que Jesus veio. Jesus não podia ficar mesmo na terra, porque uma vez uma pessoa na igreja, depois que eu evangelizei, ela falou assim: mas por que Jesus teve que morrer? Não tinha necessidade. Eu falei: tinha, porque Ele nasceu para este propósito. Ele nasceu para morrer. A única finalidade de Jesus, quando veio, foi isso. Porque Ele era o Deus, o próprio Deus encarnado. Ele tinha que fechar um ciclo, e o ciclo era fechado na morte dele. Por quê? Sem o derramamento de sangue, dizia já o Antigo Testamento, não há remissão de pecados. Então não tinha como salvar a humanidade. Por isso Ele veio, porque ninguém podia ser como Ele, substituir o que Ele ia fazer. Nenhum animal, mesmo sem mácula nenhuma, seria capaz de limpar a humanidade do pecado que estava sobre ela. Então Jesus teve que vir, o próprio Deus, porque sem pecado, sem mancha, sem mácula, não havia condenação, vai cumprir toda a lei, e aí então se resume a graça da salvação sobre nós. Ok, Ele não tinha como, mas Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque venceu a morte e o inferno, só para nos dar acesso à salvação. Então quem sabe você hoje deve dizer: rapaz, olha o que eu entendi Jesus hoje, agora eu estou entendendo que realmente era isso. E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, e Ele é a própria vida. Mas também tem uma segunda opção, porque a primeira assim, eu reconheço, isso é verdade, eu reconheço, eu adoro a Deus por isso, porque eu estou resgatado, meu nome está no livro da vida. Glória a Deus por isso, você e eu estamos resgatados. Mas também tem um
uma segunda categoria, daqueles que nunca discerniram bem isso e não tiveram a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. Então essas duas categorias de pessoas, se estiverem aqui, eu sei que estão aqui, uma grande parte da primeira categoria está aqui, mas na segunda, quem sabe você hoje pela primeira vez vai entregar sua vida a Jesus Cristo, para que se cumpra na sua vida o que está na palavra de Deus. A vida eterna é esta: quem conhece a Deus, o único Senhor, e a Jesus Cristo, o seu Filho enviado. Então hoje o meu chamado não é só para a categoria de quem vai pela primeira vez entregar a vida a Jesus, não. É para você vir aqui e agradecer a Jesus pelo que Ele fez na sua vida. Você vai agradecer ao Deus Criador, porque lá dentro dele, Ele te achou perdido. Tudo bem, fique em paz, eu também estava perdido, mas Ele me achou. Se você tem essa gratidão mínima do amor, do verbo e da graça encarnados, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Olha, eu vou lá. Eu vou reconhecer. Então, eu acredito que toda a igreja estará aqui comigo. Eu acho que sim, toda a igreja. Porque se eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu acredito que eu tenho que agradecer e louvar e engrandecer e adorar o nome dele. Então eu vou sair do meu lugar como manifestação de alguém que é grato porque Jesus me salvou lá na cruz do Calvário. Então sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui aquele que foi alcançado pela cruz. Vem aqui aquele que foi impactado pelo poder do Evangelho. Vem aqui aquele que estava perdido e foi achado, como uma ovelha que não tinha aprisco e foi encontrado. Eu vejo a família do Lucas, a Nath, da Luna. Gente, a gente estava perdido, a gente foi achado. A gente foi achado, seu minha. A gente estava longe de Deus. Pastor Batalha, a gente estava longe de Deus. Eu lembro quando o senhor me conta que às vezes, olha, eu estava lá fora, aí ele te encontrou. Oh bondade de Deus. Oh Deus, que mesmo grande se fez pequeno, o mesmo grande que se esvaziou só por me amar. Então eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu entrego o meu caminho a Jesus, eu reconheço Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E ao mesmo tempo que você está aqui na frente, você vai lembrar, porque vai passar na sua mente o passado, vai passar na mente assim, o passado. Rapaz, eu estava tão perdido, gente. Vai passar. Mas ao mesmo tempo vai passar a lembrança daquele dia que Ele encontrou você pelo poder do Evangelho. Porque alguém pregou o Evangelho para você, como essa moça aqui me pregou o Evangelho quando eu era menino. A minha esposa, 30 anos, ela pregou o Evangelho para mim. Eu fui alcançado por Jesus. Eu não deixo Jesus por nada. Eu sou ruim até para desviar, eu não sei nem como é que funciona isso. Porque eu amo demais o que Ele fez na minha vida. E depois Ele me alcançou. Ele alcançou meu irmão, olha meu irmão ali, ó. Ali, o pastor Adriano. Porque ele entrou na minha casa, alcançou a minha vida. Depois alcançou meu irmão. Depois alcançou meus pais. E Ele foi salvando a minha casa. E eu tenho certeza que na sua memória está passando essas coisas aí, ó. Jesus me encontrou, eu estava perdido. Silvana, a gente estava tudo perdido, Silvana. Mas aí Ele nos achou. Oh. Então vamos cantar e adorar, vamos? Vamos lá, vamos, Johnny. Mesmo assim se entregou, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, bondade de Deus. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado por ser o grande Deus que Tu és e se esvaziar por nós, só para eu Te abraçar, só para eu Te sentir. Oh, Inimigo eu fui, mas Teu amor mudou por mim. vamos lá, vamos, canta com pressão, vai, pressão, vai. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Cante do amor. Oh,
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É, amiga, ele achou, gente. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, ele foi buscar minha alma. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É o que ele fez, é o que ele fez. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que esta seja uma das melhores semanas da tua história. Que você carregue o evangelho dentro de você e mostre para as outras pessoas que esse Deus tão grande pode ficar tão perto de nós, pelo poder do nome e da pessoa de Jesus, a graça encarnada. Lembre-se sempre, Jesus é o Senhor. Lifehouse, leve sua vida. Vai em paz. God bless you all. Alegria, né, gente?